Nicolau Huerta diz o seguinte, quer dizer, toda essa busca do moderno, brasileiro e popular desembocará, nos anos 30, em uma pedagogia estética e cultural para formar o povo e reformar a nação. Olha só. Formar o povo e reformar a nação. Por que formar o povo? Porque aí os modernistas compartilhavam uma visão muito problemática, mas que, enfim, era muito forte na elite brasileira, de que não havia povo brasileiro. O que havia era um conjunto de gentes que não constituíam organicamente uma sociedade nacional. Porque eram, enfim, ou muito segmentadas em termos de classe social, ou não tinha um sistema educacional que unificasse essas pessoas, e muito marcadas por regionalismos. Então a elite não se conectava com o povo, minimamente, quer dizer, obviamente todas as elites, né, em outros países também não se conectam, mas sequer reconheciam, né, as massas como, enfim, formadoras de uma classe, né, de uma nação-povo. Por sua vez, as classes populares também eram atomizadas, né, muitas vezes isoladas em comunidades rurais que não se conectavam, e tampouco, na ótica desses intelectuais, havia, portanto, um sistema educacional que pudesse unificar, né, minimamente, uma educação para as massas. Né. Então, nos anos 30, esses intelectuais vão para o Estado, vejam, não é só o Estado varguista que os chama, que coopta esses intelectuais, que às vezes tem uma certa narrativa heróica que diz, os intelectuais foram cooptados pelo Estado, coitados, eles eram, enfim, bem intencionados, mas os malandros da política, né, usaram esses intelectuais. Calma lá. Né, o próprio trabalho da Capelato, da Marilena Capelato, Multidões em Cena, mostra que muitas vezes era uma via de mão dupla, porque o intelectual via no Estado não só o seu ganha-pão, né, à medida que não havia um sistema literário, um sistema cultural de mercado, mas ele também buscava o Estado, buscava atuar junto ao Estado para difundir suas ideias e seus projetos culturais. Então, cuidado com essa narrativa heróica que coloca o intelectual inocente, passivo e vítima do Estado autoritário, né? Porque muitos intelectuais, inclusive, eram autoritários. Acreditavam que a cultura deveria ser imposta, seja por uma tutela burocrática, seja por um sistema educacional rígido. Né? O próprio Mário de Andrade, em vários momentos, ele defende isso. Né? Okay? Isso não tira o brilhantismo do debate, a importância desses nomes, mas a gente tem que situar eles numa perspectiva histórica, senão, enfim, a gente fica nessa discussão de vítimas, traidores, cooptados, né? Resistentes, né? Que é tudo muito, né? Muito complicado. Ok? Então, para o intelectual que emerge nesse contexto, moderno será sinônimo de nacionalismo e aproximação com o popular, paradigma que vigorará até os anos 60, pelo menos, sequer, talvez aí os anos 70 a gente possa também identificar elementos disso. Né? E aí com muitas, eu diria que é a primavera cultural brasileira, né? Que não chegou ao verão, né? Mas enfim, é a primavera cultural brasileira, uma grande primavera cultural de várias décadas, né? De produção artística refinadíssima, né? Se a gente for pegar e enumerar todas as obras sob a égide do modernismo e dos modernismos, né, são obras clássicas da literatura, das artes plásticas. Né? O cinema entrará mais tarde, né, só com o cinema novo, propriamente, que a gente tem um cinema moderno no Brasil. Né? O teatro mais tarde, mas nas artes plásticas, literatura, né? Poesia. Né? Você tem aí os cânones, né? Que até hoje são vigentes, num certo sentido, né? Que emergem nessa época. Né? A poesia, se a gente pensa, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, para começar. Depois João Cabral de Melo Neto, quer dizer, para começar, né? Esses três. Né? Você tem os cânones. Né? Veja, na literatura, né? Desde uma literatura mais de massa, né? Mais narrativa, que vem de um Jorge Amado, até, né? Uma literatura mais densa, ainda que dentro dos cânones realistas e de um Graciliano Ramos, por exemplo. Né? Guimarães Rosa, nos anos 50, que vai, talvez, radicalizar esse procedimento como nenhum outro, né? Ou seja, ele vai mergulhar no popular, no local, né? Ou seja, aqueles grupos populares do norte de Minas Gerais, né? Que tem quase um dialeto próprio, e vai construir uma obra universal, que é o Grande Sertão, entre outras. Né? Eu estou citando o Grande Sertão, 1956, porque talvez o mais exemplar desse procedimento de mergulhar no popular para não só elaborar um nacional, mas elaborar uma obra cosmopolita,
né? Porque o Grande Sertão tem, efetivamente, ali um diálogo com a chamada literatura universal, né? Dialogando, né, com formas narrativas que vêm, né, de situações que extrapolam a nação, o Brasil ou mesmo a região, né? É uma fusão do máximo da oralidade com o máximo do experimentalismo literário, né? O Grande Sertão Veredas né? Eu aqui quero até eu tenho um cunhado que adora esse livro, né? E ele tem um procedimento muito bacana com esse livro. Ele fala o seguinte: o Grande Sertão você tem que deixar na sua cabeceira e ler uma página por dia, até o fim da sua vida. Entendeu? É uma experiência literária, pronto, que já te... Né? Até porque às vezes é mais difícil, é um texto tão denso que, né? Não, é um texto para ser lido uma página por dia, quase que como uma experiência, né, de formação mesmo, né, de consciência de mundo. É muito interessante recomendo para vocês, para quem ainda não encarou o Grande Sertão, né, é uma técnica interessante né, de encontrar esse livro. Então, por exemplo, vejam que outra coisa, nesse processo todo, né, o que vai acontecer nessa tensão entre o intelectual, o popular e o nacional? Eu acho que aí é uma marca no modernismo brasileiro, ou dos modernismos, né, porque a gente está pensando nesse longo modernismo, será uma marca muito interessante, que é, ao buscar o popular, né, em muitos casos, o intelectual reconhecerá a impossibilidade de falar em nome do popular. E a impossibilidade e a dificuldade de figurar o popular. Ou seja, o que significa isso? De você, no plano estético, configurar o que é o popular, o que são as classes populares. Quem é o homem do povo? Essa é uma questão na cultura brasileira do século XX, né? Que vai aparecer em várias obras, né, brilhantes, inclusive, né? Então, na poesia do Drummond, por exemplo, em vários momentos você tem essa constatação de que eu quero falar uma linguagem coloquial, eu quero mergulhar nesse universo cotidiano, inclusive das classes populares, principalmente no Drummond dos anos 30, 40, o Drummond engajado, né? Mas há uma impossibilidade. Mário de Andrade, essa questão aparece, né? Os 2 poemas acreanos, por exemplo, né? É interessante esses poemas do Mário de Andrade, quando ele fala, eu estou aqui na rua Lopes Chaves, né? 500 e coisa, eu sempre esqueço o número, 540, né? Lopes, que era a casa dele aqui na Barra Funda, e você, trabalhador, né, na Amazônia, no Acre, o que você estará fazendo nesse momento? Né? Será que somos irmãos? E o próprio Trabalhadores do Mar, né, no Drummond, né, é a mesma questão. Né? Posso falar que você, operário, é meu irmão? Né? Veja, é um artista engajado se colocando uma questão fundamental para o artista engajado. Né? Porque o artista engajado quer falar em nome do outro, né? Quer falar em nome das massas oprimidas. Né? Como fazer isso? Numa situação de absoluto fosso, né? De impossibilidade quase orgânica, né, do ponto de vista do sistema cultural, de você conhecer o outro. Né? Porque não há sistema educacional que coloque esses mundos em contato. Né? Isso vai aparecer, né, de diversas maneiras. Né? O Jorge Amado assume a ideia de que ele está falando pelo outro nos seus livros. Ponto. Né? É uma literatura que vai se construir, né, num discurso mais clássico do romance, para falar a partir do outro. Né? Mas haverá também uma tentativa, quer dizer, mesmo no Jorge Amado, que seria essa literatura que assume, né, que está falando pelo outro, né, com todos os problemas disso, né, há uma série de questões aí que podem ser colocadas. Né? Por exemplo, a idealização do outro. Né? Graciliano já é mais complicado. Né? Se a gente for pensar nos trabalhos do Graciliano, esse falar pelo outro, falar pelo popular, né, é um exercício quase constitutivo dos livros do Graciliano Ramos. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, um clássico, né, Vidas Secas. Né? Por qual personagem Graciliano fala? Né? É o Fabiano? Né? Na sua dificuldade de nomear o mundo. Porque é interessante, né? O Fabiano, ele tem consciência, né, do mundo, mas ele tem dificuldade de nomear o mundo. Né? Quem lê o livro deve lembrar de vários momentos que ele sabe que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa muito errada na ordem do mundo, mas ele não consegue elaborar como linguagem. E aí isso aparece como constitutivo do romance.
né? A vida seca é a vida também seca de linguagem, né? Não é só a miséria. Ou é a baleia, a cachorra, né? Que é talvez a que tem consciência, né? É interessante, né? Que ela é uma narradora, né? Quem se lembra aqui da morte da baleia, né? Ela narra a sua própria morte, né? Pelo autor, claro. E o narrador está dentro do romance, né? E aí, né? Então vejo que no caso do Graciliano, a questão de linguagem, de falar pelo outro, ela se dá num nível de sofisticação bastante, né? Que é, mas está dentro desse problema, né? Como falar pelo outro, né? Drummond mesmo, né? Se vocês peguem tanto Sentimento do Mundo quanto Rosa do Povo, isso vai aparecer o tempo todo nos poemas, nesses poemas mais engajados. Olha, eu sei que tem uma coisa injusta, mas eu, poeta, posso falar pelo outro? Ou será que o outro me é incomunicável? Né? Aliás, é interessante que no caso do Drummond, isso produz uma profunda melancolia poética, né? Que é uma coisa que reaparece no Chico Buarque. Eu até brinco que a melancolia é um traço dessa modernidade brasileira, muito importante, né? A ideia de uma arte que se dá pela melancolia, né? O que é a melancolia? A constatação que que o tempo histórico não avança, né? Que o tempo histórico não cria progresso, que o tempo histórico se prende a um passado perdido e o futuro não acontece, né? Um pouco a ideia de melancolia né, freudiana está muito ligada a essa sensação de um passado que se repõe, né? E da impossibilidade de você romper com esse passado, né? E isso para um artista engajado é fatal, né? Porque o artista engajado se coloca como portador do futuro, né? Via de regra. Ou pelo menos ele é exigido como tal, né? Então vejo que essa equação aqui, moderno, popular, brasileiro, vai reaparecer em vários momentos, né? Mesmo Clarice, que não é propriamente uma autora que é um outro tipo de engajamento, né? Mas quando, por exemplo, já num texto tardio, 1977, né? Quando Clarice vai publicar Hora da Estrela, né? A Macabeia é personagem fantástica, né? Porque ela é universal, quer dizer, é a mulher, entre aspas, universal, é aquela mulher que tem questões que a Clarice, inclusive, usa um narrador masculino para falar dela, né? Lembrem disso, quem leu o livro, né? É sintomático, né? É um homem que fala, é a escritora usando um narrador, personagem masculino dentro do romance, para falar dessa personagem fantástica, que é a Macabeia, que tem questões absolutamente universais e, ao mesmo tempo, ela é completamente outra em relação ao narrador e à própria escritora, num certo sentido, né? Então, vejam que é interessante, eu acho que essa questão, como colocou um autor, um crítico literário, enfim, um estudioso da literatura brasileira, o Luiz Bueno, ele falou, olha, o grande desafio do romance, né, ele está estudando especificamente romance de 30, é a figuração do outro. Num país que o outro, né, que há um fosso de quase de casta, né, nem de classe, em relação ao outro, sobretudo a esse outro popular, né? E esse é um tema que vai reaparecer, eu diria, vai perpassar o modernismo brasileiro, né? É preciso construir um país que tem que ser um país mais coeso, porque essa é uma utopia modernista, tanto uma utopia modernista, eu diria, que está nos autoritários de direita, quanto naqueles que querem, obviamente, romper com as misérias do Brasil e construir um país, né, socialista, um país, enfim, há uma vertente de esquerda do modernismo importante, né, nesse sentido. Então, a busca desse futuro país coeso, seja por um viés autoritário, seja pelo viés da revolução, né, mas, ao mesmo tempo, a impossibilidade de você falar para as massas que vão construir esse país, supostamente, né, junto com os intelectuais. Então, esse traço, né, essa fratura do modernismo brasileiro, ela vai atravessar toda essa experiência histórica, né, e vai se expressar em várias artes, na música popular, no cinema, no teatro, né, de diversas maneiras. No caso da música popular, né, é interessante porque a música popular, de todas as artes, talvez, seja a que mais tenha incorporado na forma moderna da canção a matéria popular, né? Quer dizer, as classes populares, na elaboração daquilo que a gente conhece como música popular brasileira, têm um protagonismo muito importante, né? Tem um agenciamento, diríamos hoje, muito importante, né? Então, os compositores modernos, quando vão se apropriar dos materiais musicais das classes populares, já encontram uma música elaborada, né?
E é interessante que isso vai aparecer nesse conceito que a gente, né, usa muito de música popular brasileira, né? Porque ela não é apenas uma elaboração intelectual. Já na literatura é mais complicado, porque na literatura você tem uma literatura classicamente de elite e formas orais populares. É claro que hoje, é importante reconhecer isso, há uma busca de uma narrativa literária popular, né? Todo o esforço da crítica literária, né, da história literária, em identificar vozes literárias das classes populares. Isso é uma questão que aparece muito, né? Às vezes com corte de classe, ou de gênero, ou de raça, né? Mas a literatura, classicamente, é o território das elites letradas, né? Então, essa tensão é muito mais forte na poesia, na prosa, né, o outro, né, do que, por exemplo, na música popular, em que esse outro está embutido na forma. É o samba, né? Se a gente for pensar nessa relação, nessa linhagem clássica da música popular, constitutiva da música popular brasileira, samba, bossa nova, MPB tropicália, né? Se a gente for pensar na chamada linha evolutiva, né? Isso é muito problemático hoje em dia, advirto, né? Quer dizer, há outras formas de pensar a história da música popular brasileira, mas classicamente é uma forma que aparece muito. Se você for olhar essa linha evolutiva, a forma popular que está lá no samba, ela acaba interferindo no projeto moderno de música popular. Ela não é um dado só de matéria bruta, né, que vai ser lapidado pelo artista letrado, né? Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque, por exemplo, é muito comum, né, esse discurso da autenticidade, né, e do autenticamente popular matar a elaboração, no caso da música, que já existe nas classes populares. Pensemos num caso como Cartola, né? Cartola, grande compositor, aí ligado à tradição da escola de samba. Normalmente o Cartola aparece como o compositor autenticamente do morro, né? Sabia ler, lia poesia culta, né? Sobretudo parnasiana, né? Interessante isso, né? Se a gente for pegar muitas das letras do Cartola, você identifica formas parnasianas de poesia ali, né? As rosas não falam, por exemplo, né? E aí? Então, resiste essa visão de que é, né, o sujeito semi-analfabeto que está lá no morro produzindo música espontaneamente para ser lapidada pelos intelectuais, pelo compositor cultivado? Complicado, né? É uma forma que supostamente faz uma homenagem ao popular, mas na verdade o desvaloriza, né? Porque você já tem uma forma elaborada ali. No caso da música, por uma circunstância histórica, você já tem essa forma elaborada que vem de baixo, né? Que vai interferir, né, na música feita por compositores que vêm de outra classe social, com formação mais literária, que vai ser esse encontro exatamente nos anos 60 que vai fundamentar a música popular brasileira, na sua era áurea, né, como alguns dizem, né? Que vai aparecer no tropicalismo, que vai aparecer no Chico Buarque, por exemplo, né? Que vai aparecer no Edu Lobo. Edu Lobo mistura jazz né, com ciranda de Recife, com embolada, com coco, né? Só que ao mesmo tempo tem jazz ali. E isso se dá de maneira orgânica, né? Não é uma citação postiça, é uma estruturação orgânica da arte. Em outras artes isso é mais complicado, né? Mas mesmo nas artes visuais, né, você tem o caso do Oiticica, você tem essa questão. O parangolé o que é? Né? Ele vendo as escolas de samba e os adereços dos passistas, ele fala, puxa, mas se eu tirar a cor do quadro e fazer com que as pessoas vistam uma cor, vistam uma tinta, né? Vistam um tecido que mimetiza aquela tinta que está lá no quadro, que fica numa situação passiva, né, quando você vai na galeria, né? Porque a vanguarda quer sempre quebrar essa parede, né, entre o espectador e a obra, né? Isso é uma coisa muito comum nas vanguardas, né? Trazer arte para o cotidiano. Então, uma maneira de fazer isso é você tirar a cor do quadro e fazer com que as pessoas vistam a cor, ou que elas entrem na obra. No caso, chamados penetráveis, né? A Tropicália, por exemplo, que é a mais famosa, né? Você entra na obra. E a Tropicália, que é uma obra muito famosa do Oiticica, é uma casa de favela ao mesmo tempo. É uma casa com plástico, com madeira, com chão de cascalho, que termina numa sala com uma televisão estática. É uma experiência sensorial que quebra a relação passiva que normalmente a gente tem com a obra de arte na galeria. Veja, isso vem da experiência da leitura do popular. Então,
o popular aí está orgânico à obra também. Então, eu estou enfatizando tudo isso por quê? Porque esta equação aqui, proposta pelo La Huerta, ela, popular, moderno e nacional, ela vai ter muitas configurações. Às vezes mais bem resolvidas, às vezes mais tensas, às vezes mais cindidas, mais fraturadas, às vezes mais orgânicas, né? E é isso que a gente tem que ter a sensibilidade de perceber ao longo da história do modernismo, né? Todo esse esforço, portanto, desse novo intelectual que emerge nos anos 20, vai, né, se consumar como a base de uma nova política cultural por parte do Estado varguista. E o melhor exemplo disso é exatamente a criação de uma nova burocracia da cultura. Então, como a gente viu na aula passada, há todo um esforço de criar novas instituições burocráticas, tutelares, né, do Estado em relação à sociedade no pós-30. Bom, começar pelo Ministério da Educação e Cultura, né? O Ministério da Educação e Saúde, que depois vira, né, Ministério da Educação e Cultura, né? Então vejam, a preocupação com a questão da educação e da cultura é muito forte enquanto regulação burocrática no pós-30, né? E aqui alguns exemplos para vocês, exemplos que são protagonizados por intelectuais modernistas, que se tornam burocratas da cultura, né? Por exemplo, primeiro órgão, talvez, né, depois do Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Musical e Artística, criada em 1932. E fruto de uma proposta do Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, diretamente feita ao Getúlio Vargas, de criar a base de um ensino de música, né, para as massas pelo viés da educação musical, né? Então, Villa-Lobos, portanto, leva a proposta da criação, por exemplo, do canto orfeônico, que é você preparar professores de canto coral para educar as crianças. Então, veja, é a arte como fator de educação de massas, começando na escola infantil, né? E, sobretudo, voltada para disciplinarizar aquelas crianças. Olha, então, veja o tema da disciplina para o trabalho, da ordem, presente num projeto estético, modernista. Então, ao longo dos anos 30, por exemplo, Villa-Lobos ele vai aderir a esse furor cívico que toma conta do país, né, furor nacionalista, e vai, por exemplo, reger orquestra de milhares de vozes, né, coros infantis, e vai ser um incentivador do ensino musical na escola, né. O Instituto Nacional de Cinema Educativo, outra instituição criada nos anos 30, né, proposta pelo Roquete Pinto, que por sua vez era um antropólogo, né, e um introdutor do rádio no Brasil, né, e também um animador, né, um incentivador do cinema educativo. Porque a discussão sobre o cinema nos anos 20 e 30 é muito intensa, né? Como fazer com que esse veículo, que pode ser a perdição das massas, né, é interessante isso, né? Havia muito, sobretudo a Igreja Católica, os conservadores se preocupavam muito, né, em que o cinema fosse utilizado como meio ou de distração, né, sem maiores preocupações com a cultura, ou como distorção dos valores morais, né? Vale lembrar que quem fazia censura a filmes no começo do século era a Igreja Católica, né? Preocupada com isso, né? Ao mesmo tempo que também procurava utilizar o cinema como, né, pensar o cinema como veículo, ela fazia censura. Porque o cinema era visto como difusor de ideias, de comportamentos devassos, proibidos, né? Enfim, e sobretudo o cinema norte-americano, né? Interessante isso, né? Então, além disso, alguns intelectuais se preocupavam em utilizar o filme como fator de educação. Sobretudo para as massas iletradas, que não sabiam ler, né? Que era a maioria nesse momento. Então, o Roquete Pinto incentiva e consegue convencer as autoridades políticas na criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo, né, para produzir documentários, para produzir filmes históricos, pedagógicos, né, para produzir filmes científicos, né, que obviamente ninguém tinha o mínimo interesse em ver, né.
Então, só via Estado é que isso seria possível, introduzindo esse tipo de cinema na escola. As pessoas queriam ver os melodramas americanos, os filmes, enfim, comerciais, queriam se divertir, né? Então, havia uma tensão muito grande, né, entre um cinema que está se estruturando como linguagem das massas, já desde os anos 10, né, a partir do gênero, sobretudo o melodrama e as comédias, e os musicais nos anos 30, e esse projeto de cinema educativo, né? Então, a tensão muito forte em relação um com o outro. No caso do Brasil, não havia nem um cinema nacional tecnicamente bem feito, porque não havia condições técnicas de se fazer um bom cinema, e também não havia condições artísticas, e tampouco, né, a falta de condições técnicas também prejudicava o projeto de cinema educativo, né? Quem estuda isso, eu recomendo a leitura, o Eduardo Moretin, né, no livro Humberto Mauro, Cinema e História, em que ele estuda, a partir do Humberto Mauro, que era um diretor de filmes importantes aí nos anos 30, boa parte deles incentivado pelo Roquette Pinto, né, e patrocinados pelo Estado, ou por órgãos vinculados ao Estado, né? A partir do caso do Humberto Mauro, o Eduardo Moretin estuda as contradições desse projeto, desse cinema educativo, e por que ele não dá certo, né? Por que enfim, ele fracassa. Instituto Nacional do Livro, outro instituto que aparece, quer dizer, vejam que interessante, né? Quer dizer, qual que era a ideia? Era você incentivar a leitura das massas, né? Incentivar um mercado literário nacional. Então é um pouco a burocracia da cultura tentando regular o mercado literário, que era inexistente, né? Praticamente inexistente, né? Quer dizer, nenhum literato vivia da sua obra no Brasil, quase nenhum, né? Eles, via de regra, eram jornalistas, que, ou seja, faziam texto sob encomenda para a imprensa, ou eram funcionários públicos. Esse é o trabalho do literato aqui no Brasil, né? Outro órgão burocrático que aparece nos anos 30, né, que materializa no âmbito do Estado a preocupação com o patrimônio histórico, que é o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPAN, sob a direção de Rodrigo Melo de Franco Andrade, né, que, por sua vez, né, vai adaptar um projeto de Mário de Andrade para o patrimônio e vai enfatizar, basicamente, o patrimônio arquitetônico, de grande porte, patrimônio arquitetônico monumental. Ora, o que significa isso? Que memória que se quer preservar quando você foca o patrimônio arquitetônico monumental? É a memória do próprio poder, né? É interessante que no projeto original do Mário havia mais espaço para o que a gente chamaria hoje de patrimônio imaterial, que é patrimônio ligado às tradições populares, que é desmaterializado, né? Quer dizer, no projeto que vinga, vamos dizer assim, o espaço maior é dado ao patrimônio arquitetônico monumental, basicamente igrejas, palácios, né, casas de fazenda, né, grandes conjuntos de casarios urbanos ligados sobretudo ao comércio, enfim, né, porque obviamente o patrimônio material das classes populares se perde, né? As pessoas não têm nem como pensar em preservar nada, porque, por exemplo, como você vai usar uma roupa, né? Você vai preservar um vestido. Imagine o escravo preservando sua roupa. Não existe, né? Ela usa até o fim, né? Usa até acabar. Diferente de um vestido que se preserva como patrimônio de família, guardado em condições ideais. Isso não existe nas classes populares. A cultura material, muitas vezes, ela se perde, ou ela vira fragmento, né? Às vezes só identificável pela arqueologia, né? Então, o que temos de patrimônio popular? Basicamente, o patrimônio desmaterializado. Danças, poesia oral, né? Literatura oral, tradições, né? Aquilo que, inclusive, Mário de Andrade vai mobilizar muito para escrever Macunaíma, né? Diga-se. Macunaíma é uma grande rapsódia de matéria popular, volátil, né? Que ele tenta, inclusive, fixar como forma literária, né? Aliás, quem lembra do Macunaíma, né? O finalzinho do Macunaíma, o que é? Né? Alguém lembra do final do Macunaíma? Quando quase está terminando o livro, as últimas palavras. Vamos lá, literatura e Vifuveste, gente, vamos lá. Vocês já devem ter passado por isso. Como é que é o final? Alguém lembra? O que acontece? Vamos lá. Vocês estão precisando de uma agenda cultural aí, mas, né? Essas coisas têm que virar consciente coletivo, hein, esses livros, né? O final de Macunaíma, como é? Ele conta todas aquelas peripécias do Macunaíma, né?
e diz o seguinte, bom, eu ouvi essa história, né? Depois que ele vira estrela e tal, eu ouvi essa história, né, de um passarinho que está, né, me contando e eu estou aqui, né, transformando a prosa numa moda de viola, uma coisa assim. Vejam, o que é isso? Virtualmente aquilo está se perdendo se não fosse, né? Acho que, se não me engano, é o periquito, o papagaio, que conta para o cara que está narrando aquilo tudo. Quer dizer, uma brincadeira que Mário faz com a volatilidade, é isso? Da matéria cultural popular, que se perde, né? Se desaparece. Né? Então ele só pode contar aquela história porque ele está ouvindo do passarinho. Quer dizer, claro que isso é uma viagem, né? Mas é uma metáfora da volatilidade, né, da cultura popular. Né? Então, no questão do patrimônio, esse patrimônio aqui privilegia o quê? Né? É o Estado preservando a memória do poder, basicamente, não apenas. Né? E é nesse contexto que, por exemplo, Ouro Preto é tombada. Né? Primeiro grande conjunto arquitetônico tombado, né, como expressão, né, do passado e como material a ser pensado como matriz cultural brasileira para o futuro. Vale lembrar que o modernismo brasileiro, o modernismo arquitetônico brasileiro, vai se inspirar muito nesse patrimônio passado, né? Seja a Casa Grande, seja os conjuntos barrocos, para fazer arte moderna. Né? Niemeyer, por exemplo, está claro, né? Nos desenhos de Niemeyer, por exemplo. Né? Que é monumental, ao mesmo tempo está lendo uma certa tradição arquitetônica brasileira que vem do passado, né? E aí, obviamente, abstraindo algumas formas, né, para pensar a questão da luz, né, do ar, do espaço nos trópicos, né? Então, vejam que é passado e futuro se conectando nesse sentido, que é um projeto modernista muito forte. Né? Professor, só uma dúvida, porque no texto, nos dois textos de leitura da aula, a gente viu a relação do modernismo mais com o Estado Novo, né? E essas instituições, elas são pré-Estado Novo. Aí Estado Novo genérico, né? Era Vargas, tá? O Estado Novo consolida essa tendência, né? Mas a tendência de burocratizar a cultura ela é realmente pré-Estado Novo. O Estado Novo vai criar talvez o super-ministério, entre aspas, da cultura, né? Que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então aí o Estado Novo vai dar uma organicidade para vai tentar, né, dar uma organicidade para esses órgãos numa política já mais autoritária, mais tutelar. Aí sim tem um corte claro. Né? E o nome todo poderoso desse processo é o Lourival Fontes. Né? Por sua vez, um quadro do Estado Novo muito simpatizante do nazifascismo. Né? Essa ideia de que, então, por exemplo, o Estado tem que tutelar a cultura e tem que também reprimir, né? Porque o DIP fazia mecenato, mas também fazia censura à imprensa. Né? É uma questão interessante. Né? Os liberais, por exemplo, nunca perdoaram Vargas por conta da censura à imprensa, né, e da expropriação de alguns jornais. Então, o varguismo se tornou sinônimo de censura à imprensa. Né? Coisa que os militares lá na frente vão evitar, né, fazer censura direta à imprensa. A questão da censura à imprensa no regime militar era mais mediada, nunca foi assumida plenamente, embora existisse. É interessante, né? Não havia havia censura à imprensa, mas sobretudo a imprensa alternativa, mas a imprensa liberal era uma relação mais complicada, lá nos anos 60, nos anos 70. Né? No Estado Novo, a censura era feita pelo Estado, pelo DIP mesmo, inclusive chegando-se a expropriar, né, certos jornais. O próprio Estado de São Paulo, o Jornal do Estado de São Paulo, né, foi expropriado nesse período. Os Mesquita perderam a propriedade do jornal.